Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Beni e Rubi, um espaço onde a gente conta as histórias de empresários que se destacam no mercado pela sua trajetória, pelo seu propósito, e hoje a gente tem uma história linda aqui nesse episódio. Vamos falar de muito amor, de afeto, de humanização. Aguarde! Mas antes quero agradecer os nossos patrocinadores, Estela Lima Casa de Pães e Bolos e Universo Verde Decorações. Se você valoriza um conteúdo que te informa e que te ajuda em seu negócio, já se inscreve em nosso canal e curte esse episódio. E a nossa convidada de hoje é médica, mãe, fluente em francês e especialista em neonatologia. Criadora de cursos, empreendedora na área da saúde e referência no cuidado integral à infância. Com vocês, nada mais, nada menos que a incrível doutora Naomi Rouquet. Bem-vinda! Olá, tudo bem? Prazer ter você aqui hoje. Li sua história, fiquei encantada e quero que você já comece contando aqui, compartilhando um pouquinho sobre quem é essa médica, mãe, super humanizada. Então, eu sou pediatra, né? Me formei aqui em Bragança, em medicina, em 2010, depois fiz pediatria e aí eu me especializei em neonatologia. Até o momento que eu fiz pediatria, ainda não tinha me encontrado tanto naquele sonho da vida, assim. Eu gostava bastante da pediatria, mas parecia que faltava alguma coisa. E aí, quando eu consegui passar na residência de neonatologia, foi a hora que eu realmente falei, não, eu nasci para isso. E aí foi quando eu desenvolvi minha carreira nessa área da medicina. Muita gente não sabe o que é neonatologia. Você explica pra gente? Então, o neonatologista é o pediatra que cuida de recém-nascidos. O período neonatal, ele é considerado os primeiros 28 dias de vida. A gente não fala o primeiro mês, porque dependendo do mês não dura os 30 dias, né? Então, a gente considera esses primeiros 28 dias de vida como o período neonatal. E é o pediatra que se especializa, fica 2 anos, ou atualmente, né, são 2 anos, estudando só esse período de 1 mês da vida. Então, você imagina, o período mais delicado que existe, o maior período, assim, de mortalidade, né, o maior risco de mortalidade, quem se especializa na sala de parto, nos prematuros, nos bebês com algum tipo de malformação, cardiopatas. Então, assim, é uma área que, apesar de parecer que é um período muito restrito, ela abre porta para um leque enorme de patologias, de complicações, e não deixa de ser um pediatra. Então, ele pode continuar o acompanhamento, mas tendo uma especificidade nesse comecinho da vida. E o que mais te atraiu nessa especialidade? Olha, eu sempre tive uma afinidade muito grande com criança, então assim, eu gostava muito da criança, só que a criança grande, ela tinha uma interação que era muito diferente do bebê. Então assim, ver um bebê recém-nascido, pequenininho, muitas vezes eu via bebê assim de 500 gramas, 900 gramas, super indefeso, frágil, me dava um ânimo gigantesco, assim, de querer ajudar, de querer fazer com que desse certo aquela vida, de querer estudar sobre os assuntos. Então, eram assuntos, doenças, patologias, que, assim, me deixavam muito felizes, assim, de estar aprendendo. Era um mundo à parte que, até então, eu tinha um certo contato, mas não muito, né? E aí que me abriu, assim, um mundo à parte de doenças e interação mesmo ali com aquele momento do parto, que hoje eu entendo que essa conexão do recém-nascido, né, ele acabou de nascer com toda a sua fragilidade, foi o que fez essa conexão tão intensa que eu tive. E às vezes a gente falta conhecimento pra gente, né, sobre a importância desse momento, né, porque Sim. a gente pensa assim, eu falo no meu lugar de mãe também, que tive um problema, né, uma questão no parto do meu filho, então a gente fala assim, não, vai lá, vai ganhar o neném, tá tudo bem, e ele vai chegar todo bonitinho no nosso colo, ele já vai sair chorando, vai amamentando. Não é bem assim, né? A gente comenta, assim, que as pessoas se preparam muito para o casamento, né? Então, vai lá, escolhe o melhor fotógrafo, escolhe o melhor buffet, escolhe a melhor banda. É um investimento muito alto no casamento. Só que
as pessoas esquecem que o momento do nascimento de um bebê é o momento mais complicado e que tem risco de grandes sequelas para o resto da vida. Então, às vezes a gente percebe, assim, uma família que está conduzindo um pré-natal maravilhoso, só que ela se esquece da pessoa que vai estar cuidando do bebê dela, né? E muitas vezes deveria ser uma das principais preocupações das famílias, né? Então, hoje, assim, eu tenho também um foco de tentar alertar essa importância de você ter alguém que você confia, que você sabe que tem competência para estar ali no momento mais importante. Para você ter uma noção, a gente, assim, na neonatologia, a gente entende que os primeiros 60 segundos de vida são decisivos para o futuro dessa criança. Então, você imagina, o primeiro minuto de vida, que é o minuto de ouro, fará diferença para o resto da vida. E se de repente você tem ali uma pessoa que não tem uma capacidade tão grande, ou então uma pessoa, assim, que não tem o feeling de agir tão rápido, tudo isso pode interferir. Então, assim, é uma coisa que as pessoas deveriam pensar com um pouquinho mais de cuidado, né? E graças a Deus você tá aqui para falar disso, né? Porque tem muita mãe que precisa, né? Principalmente Sim. as mães de primeira viagem, né? É. Que essa informação realmente ela não chega, ela não vem, né? A gente só vem naquele cenário que tá tudo bem e vai ser lindo, né? Você teve muita experiência em UTIs, né? Uhum. E eu acredito que, assim, dá para ver várias histórias, né? Uhum. Eu também tive meu filho em UTI e a gente vê incrível como é um bebezinho, tem força, impressiona, de vida ali, de querer viver, né? Uhum. O meu foram poucos dias, mas tinha crianças que estavam lá 3 meses, 6 meses, eu vi os relatos das enfermeiras, então assim, se eu, mãe, me emocionava com, né, 5 dias de vivência ali, você que passou mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Conta pra gente um pouco. Eu tive, assim, a oportunidade maravilhosa, que eu falo que foi um marco na minha vida, de fazer minha residência na USP, né? Então, eu saí daqui de Bragança e fui fazer a minha especialização lá. E lá a gente passava em 3 UTIs neonatais. A gente passava no HU, que é o Hospital Universitário da USP, no HC, que é o Hospital Central, e no Instituto da Criança. E eram 3 UTIs neos com perfis totalmente diferentes. Então, tinha um que era um perfil mais da população ali do Butantã, que assim não tinha tanta condição, tinha o HC, que era mais referência nacional, então vinha gente de todos os lugares possíveis do Brasil, e tinha o Instituto da Criança, que era mais, o foco deles era malformações, então tinha bastante paciente com problemas cirúrgicos, que precisavam de cirurgia logo que nascia. Então assim, eu consegui ter um aprendizado que, assim, eu falo, foi o que mudou mesmo minha vida, porque além de eu ter tido a experiência de ver coisas muito diferentes, me deu uma confiança muito grande. Então, assim, hoje eu em Bragança, assim, é muito tranquilo trabalhar, e nesses 10 anos que eu trabalhei em UTI, eu trabalhava de forma muito tranquila, porque eu já tinha visto os casos mais raros, mais complexos, mais difíceis que existem. Tive contato com profissionais, assim, maravilhosos, com muito conhecimento, as pesquisas mais, assim, desenvolvidas da área. Então, eu voltei pra cá, porque a minha família é daqui, eu e meu esposo, a gente queria começar, né, a formar família, ter filho e tal, mas, assim, foi a minha paixão mesmo lá, foi onde eu comecei a perceber que, nossa, o mundo vai muito além do que eu tinha de conhecimento. E aí, quando você veio para Bragança, como que foi essa trajetória? Você começou a atuar como aqui? Eu vim porque durante a minha residência de neo eu já fazia plantão aqui, na UTI daqui, e aí eu continuei, né, eu até tive proposta para continuar lá, mas justamente por conta de querer engravidar e tal, não ia ser um ambiente bom estar em São Paulo, né, então eu acabei vindo para cá para ter toda a rede de apoio também da família, e aí eu comecei a atuar nas 2 UTIs neonatais, então a Santa Casa, a UTI neo da Santa Casa e do HUSF. Aí, trabalhando bastante, muito plantão, né, assim, a minha vida era basicamente só plantão, né, ficava de plantão entre os 2 hospitais, aí depois eu comecei a dar aula na faculdade de medicina, então dava aula de pediatria, de neo, e aí comecei a me desenvolver bastante nessa área, e aí depois veio o consultório. E as filhas, quando vieram? Logo em seguida. Eu terminei a residência em fevereiro de 2015, e aí em março de 2015 eu tava grávida já. Ou seja, você estava dando plantão e cuidando de criança ao mesmo tempo, e como foi conciliar tudo isso? Foi tranquilo, eu consegui trabalhar até 3 dias de ter minha primeira filha, minha segunda foi do mesmo jeito. A única coisa que eu sentia muito
todas as coisas que eu vivenciava na ANEL. Então, assim, eu tinha bastante Você ficava pesadelo. mais emotiva, né? Eu ficava muito emotiva, eu tinha muito pesadelo. Eu, assim, ficava muito... Sentia na pele, assim, né? Então, eu tive bastante momentos, assim, de parar, de pensar, será que é isso mesmo que eu vou continuar e tal? Mas eu amava demais, assim. Chegou a ter um momento na minha vida que a profissão realmente, ela estava em primeiro lugar, assim, porque era um sonho, não era só uma profissão, era algo que eu fazia que me dava prazer mesmo, né? E aí, obviamente, eu engravidei e aí as preferências, a hierarquia ali de prioridades na minha vida foi mudando, né? Mas acaba que você tinha um olhar mais sensível também ali, Sim, com materno, certeza. literalmente materno, Com né? certeza. Com tantos anos de experiência em UTI, hospital, como foi sair desse ambiente e mudar aí mais pro atendimento ambulatorial? Eu tinha uma agenda, assim, muito estrita, né? Então, eu dava mais de 20 horas por semana de plantão, estava em mais de um hospital durante a semana, dava aula na faculdade mais de 20 horas por semana também, tinha minha clínica de vacinas, que também demandava, né, um cuidado, tinha meu consultório, que também já estava, assim, bom, né? E tinha minha família, obviamente, né? Minhas filhas, meu esposo. E aí, foi pós-pandemia que eu tive um burnout bem intenso, né, que eu percebi que, assim, eu não tinha tempo pra nada, e eu lembro do meu psicólogo chegar e falar assim, Naomi, desse lugar pra esse, cadê o tempo de deslocamento? Eu não tinha nem isso no script, assim, sabe? E aí eu percebi que, assim, eu precisava reduzir coisas, embora eu não quisesse, não era algo... O tempo para você mesmo, você nem se enxergava Não, nisso, né? Você só não se fazia doava para os outros, né? exatamente, eu tava assim, o foco total no outro, né? E aí isso me fez muito mal, né? E aí eu percebi, eu precisei sentir mesmo no corpo para daí eu tomar uma decisão de mudança, porque era algo que, assim, as pessoas já me sinalizavam de que a longo prazo isso não ia dar certo, né? Não seria tão saudável, né? Mas eu não queria abrir mão de nada, porque eu gostava de tudo que eu fazia. E aí eu percebi que conforme eu fui deixando uma coisa, depois fui deixando outro, a vida foi fazendo sentido. Eu fui tendo mais tempo para curtir minha família, para viajar, que é uma coisa que eu amo. Eu fui fazendo menos coisas, mas com mais qualidade. Porque muitas vezes eu chegava, por exemplo, no consultório, varada de plantão, sem ter dormido à noite, então assim, com a cabeça muito cansada e às vezes o raciocínio não era tão bom, né? Então hoje eu consigo estar no consultório, focar nele como foco principal do meu trabalho. Então eu consigo estar ali e não ter que ficar pensando onde que eu vou estar daqui a pouco, e se, né? Então assim, hoje não, hoje é uma coisa muito tranquila e isso reflete no jeito que eu sou. As pessoas que me conhecem antes e me conhecem hoje, percebem a diferença que Você deve isso falar fez. até mais devagar agora, né? Com certeza. Então, assim, foi uma coisa realmente necessária, embora sofrida para mim, de ter que abandonar algumas coisas que eu amava. Então, hoje, eu passo na frente da UTI Neo, eu penso, nossa, como eu amei isso. Mas é uma sensação de, não de arrependimento, né, de não estar ali, ai, que triste que eu sou, não. É de que diferença que eu fiz, como foi bom, como valeu a pena. Durante o tempo que eu estava ali, foi, assim, maravilhoso. Então, assim, eu não tenho arrependimento nenhum. Muitas vezes as pessoas acabam levando funções adiante e já não faz sentido, aquilo vai sendo um peso. Então, eu tenho bastante tranquilidade de saber que tudo que eu fiz foi até o momento que foi muito bom. E isso me dá muita tranquilidade na escolha também, né? Com certeza, e tudo é cíclico, né? Uhum. Então são fases, né? Naquela Sim. fase você entregou aquele melhor, naquela função, naquela, né, daquele jeito, daquela forma, né? Sim. E não dá para arrastar mesmo, né? A gente muda, vem a família, vem outra cidade, enfim, isso tudo aí. muda, né? É verdade. E que bom que você tem essa autoconsciência. Gente, já tô querendo o telefone do terapeuta dela. Maravilhosa essa mulher. E me conta hoje, assim, você, né, é médica, atua aí na pediatria, especializada em neo, mas também você tem Uniclin, né? Como que Isso. surgiu esse negócio?
Então, quando a minha filha mais velha começou a ser imunizada, né, receber as vacinas, eu acabava buscando uma referência diferente de imunização em outra cidade. Eu ia até Campinas para ter um diferencial. Então, uma imunização com menos dor, com algumas estratégias diferenciadas que na época aqui em Bragança não tinha, né? Minha filha vai fazer 10 anos. E aí surgiu dessa ideia, a gente falou, nossa, Bragança precisa começar a evoluir um pouquinho, ter algo nesse sentido, né? E aí foi que meu esposo falou, nossa, vamos então, né, abrir uma clínica de vacinas e que a gente possa focar nessa questão de minimização da dor, estratégias ali para que a criança não tenha uma sensação tão ruim com algo que é tão importante, né? E aí foi que a gente começou todo o desenvolvimento da Imuniclin, que hoje é a clínica de vacinas, e aí acabou vindo a oportunidade de eu abrir junto, dentro dela, meu consultório também. Bom que já tá tudo em casa ali, né? Já consulta, toma vacina do lado. Eu sou bem tranquila quanto a isso, né? Porque, assim, eu entendo que até mesmo a vacinação do SUS é muito boa, então não é uma coisa que eu imponho de forma alguma para as famílias, assim, de verdade mesmo. Eu gosto de explicar quais são os diferenciais e não gosto que as pessoas se sintam mal, por exemplo, de fazer uma vacina no SUS ou em qualquer outra clínica. Eu deixo as famílias bem livres quanto a isso, né? Não é de forma alguma uma imposição. Na verdade, acaba sendo um diferencial e uma facilidade, muitas vezes, para a mãe que já está acompanhando ali comigo, sair da consulta e já fazer a vacina também, né? Mas quem procura comodidade, no SUS não tem todas também, né? Sim, algumas a gente tem que dar no particular mesmo, né? E quem não quer enfrentar fila, né? Tem todo um conforto lá na sua clínica. Ótimo. E conta um pouco sobre o seu atendimento às famílias, né? Quais são os diferenciais? Qual a sua preocupação maior, né? Eu vejo, assim, pela sua fala, todo o cuidado, né? Todo o propósito que você tem aí. Mas detalha pra gente, como que é o dia a dia lá? Então, quando eu comecei, né, o consultório, talvez ainda não tinha isso tão definido. Então, eu comecei fazendo atendimento, até porque isso é uma coisa que falta muito, tanto na faculdade de medicina como na residência de pediatria também, esse olhar diferenciado para o cuidado ali no consultório, né? A gente acaba, na pediatria, sendo formado muito para pronto-socorro, para atendimento de urgência, é isso que os pediatras acabam saindo mais formados. E eu acabei desenvolvendo esse interesse muito grande durante a maternidade. Então, com as minhas filhas, eu comecei a pesquisar demais coisas que eu não sabia, mesmo sendo pediatra, que de repente eu deveria saber. Comecei a buscar produtos, comecei a buscar diferenciais e tal. E aí, quando eu ia fazer os atendimentos no consultório, eu percebia que as mães gostavam, né? Eu falava, nossa, eu tô falando a língua delas, né? E eu considero até um dom isso, né? Que eu sou muito didática. Então, assim, muito do que as mães falam que gostam, né, do meu atendimento é o quanto eu consigo transformar em linguagem simples algo complexo. Eu lembro até uma vez que o meu esposo falou assim, mas e o consultório? O que é pra você? Eu falo, nossa, pra mim é tão simples, porque eu tô falando o que eu entendo bem, só que de forma mais simples, mais simplificada. Para mim, acabava sendo mais fácil, por exemplo, do que atuar dentro da UTI neonatal, que tinha uma complexidade muito grande. E muitas vezes eu não via a beleza desse atendimento, porque justamente na UTI neo eu tava salvando vidas, né? E tem toda uma tensão ali dentro, né? Então eu pensava assim, nossa, eu tô ali na adrenalina e fazendo um diferencial muito grande. Mas foi, obviamente, a base de muita conversa, muita evolução, muita terapia, que eu fui entendendo o diferencial que eu tinha dentro do consultório. E aí eu fui valorizando muito isso, eu fui vendo que não era só um atendimento ali de pesar, medir, eu tava fazendo muito mais do que isso. E aí acabou que, assim, o meu consultório, ele foi evoluindo no boca a boca. Então, uma mãe conversando com a outra e falando, nossa, vai nela, ela tem muita paciência, ela conversa, ela explica de forma simples, tanto que eu vejo muitas mães que saem às vezes do pronto-socorro desesperadas, porque o médico às vezes na pressa ali do pronto-socorro dá um diagnóstico e não tem tempo de ficar explicando demais, e aí elas acabam indo só para eu poder explicar o que está acontecendo para a criança.
Tradutora, gente. Professora no consultório. Por isso que dá cursos também, né? Mas você sabe que isso é um grande diferencial mesmo, né? Eu trabalho com marketing também, na minha área existem muitos termos em inglês, né? E agora cada vez mais, enfim, com o digital. E eu evito usar tudo que é sigla, tudo que é termo, né? Porque ninguém, assim, só nós da nossa área que sabemos exatamente o que significa isso, né? Sim. A mãe não tem que entender tudo, né? Não. Tudo assim, que o pediatra entende, pra gente, né, que é médico, é muito simples, né, o funcionamento das coisas, mas se a gente não tem essa empatia de parar pra pensar que a pessoa não é da área, às vezes ela não tá sabendo nada do que você tá falando. Sim. Pra você é muito simples que uma bronquiolite é tal coisa, pra mãe nossa, bronquiolite é uma doença que leva a óbito, ela só vai pensar isso, né? Então a gente tem que desmistificar, a gente tem que explicar, a gente tem que dar apoio, né? Então acabou que foi bastante esse acolhimento à família, que eu acho que foi o grande diferencial. É claro que eu tenho um olhar muito aguçado para a criança, né? Então, assim, eu comento, assim, que o meu consultório, eu desenvolvi a minha sala para a criança se sentir à vontade. Então, é uma sala grande que tem uma área ali de brinquedos e tal, para a criança chegar e não achar que ela vai ser examinada, que vai ser uma consulta tensa, nada disso. A criança chega, ela brinca, eu fico conversando com os pais e tal, e aí, na hora de examinar, eu ou examino ali onde a criança está brincando, ou então eu levo brinquedos e coisas ali para a criança continuar achando que ela tá na brincadeira. Muitas vezes eu pego coisas até de examinar, minhas mesmo, e falo, olha, examina o papai, examina a mamãe. E aí a criança, sem perceber, ela tá sendo examinada por mim, mas ela tá brincando, né? Então acaba sendo leve a consulta. Acaba que com a maternidade você desenvolveu aí muito a empatia e o que mais ajuda os negócios a crescerem hoje é justamente isso, é se colocar no lugar do seu cliente, no seu caso do seu paciente. É isso mesmo. Como eu gostaria de ser atendida, né? Que você contando a sua história, né? Como eu gostaria que meu filho fosse atendido, né? E é isso que leva os negócios para frente. Parabéns. Obrigada. E qual que é o tipo de feedback que você mais recebe dos pais? Assim, feedbacks maravilhosos. Eu comento, assim, que a minha realização no consultório é quando a criança doente, porque a criança, quando ela tá doente, ela não quer ver ninguém, né? Ela chega e fala assim, mamãe, liga pra tia Naomi, ou então me leva na doutora Naomi, sabe? Então, não, assim, gente. eu falo assim, se a criança doente pediu pra me ver, é que o negócio tá muito bom, né? Precisamos de mais tia Naomi aí no mercado, pode dar curso mesmo. Bom, vamos falar de outro tema agora, que é um problema hoje, que é essa rede social cheia de falsos médicos dando muita desinformação. Chega muita mãe com muita dúvida, levando vídeo para você lá. Como que tá isso hoje, assim, no seu consultório? Sim, principalmente as mães recém-mães, né, de primeira viagem, acabam, durante a maternidade, a gestação, vendo muita informação, assim, errada, distorcida, fake news, né, e muitas vezes elas não têm ali o parâmetro de perceber que isso não é algo real e legal. Existe também muita procura no Google, né? Então, assim, a criança desenvolveu, sei lá, a mãe encontrou uma bolinha atrás da orelha, ela digita no Google, veio leucemia. Aí a mãe já desespera na madrugada, meu Deus, meu filho tem uma leucemia. E muitas vezes era só um linfonodo por uma inflamaçãozinha que a criança teve e tal. Então, assim, conforme eu vou criando, né, uma afinidade com a família, eu sempre vou comentando sobre isso. O como a rede social acaba muitas vezes mais atrapalhando do que ajudando, né, a tela no geral, né, a internet e tal. Então, as mães acabam trazendo bastante coisa para o consultório, e aí eu vou com conhecimento explicando, olha, não é bem assim, até que chega um momento, mães que já estão acompanhando há bastante tempo, que elas falam, doutora, eu nem pesquisei no Google, eu falo, nossa, aí sim deu certo. Naomi, como que você enxerga o uso da tecnologia, a evolução do seu mercado, em cuidados aí com os pais, né, e os filhos aí para os próximos anos? A tecnologia, ela veio, obviamente, para ajudar, né? Hoje a gente consegue, por exemplo, eu atendo pacientes que moram fora do Brasil, que eram
pacientes meus que já eram daqui de Bragança e de repente se mudaram para fora, ou então mães que conhecem mães daqui da região e que acabam recomendando. Então, assim, a telemedicina, né, a consulta online, uma coisa que super funciona. Tem uma família, inclusive na Inglaterra, que lá o atendimento médico é muito raro para a criança. Então, a criança nasce e quem vê é uma enfermeira. Então, a mãe não tem o acesso direto ao médico, só se a enfermeira realmente achar necessário, que aí tem essa consulta com o médico, né? E a mãe, ela faz a consulta mensalmente online, justamente para ter um pediatra ali sempre acompanhando, e aí ela me traz o peso, as medidas conforme a enfermeira faz, né? Então, assim, a tecnologia em si, para a medicina, ela veio para ajudar demais, né? Agora, dentro da casa, isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? A questão de tela muito precoce no uso de crianças, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo que muitos pais perdem um pouquinho a mão disso, né? E uma coisa que podia ser usada para um bem muito grande acaba atrapalhando demais o desenvolvimento da criança. Qual que é a recomendação de tela que você tem para crianças de até 1 ano? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos a ideia era não ter exposição a telas. Né? 0 telas. Acaba que é um problema de comportamento no mundo hoje, né? Nós, adultos, estamos nas telas, né? E a criança vê, ela repete comportamento, né? Por mais que tenha limites, enfim, tudo, né? E a gente um exercício assim, difícil, mas necessário, né? Também. É uma geração que nasceu já vivendo no meio das telas, né? É diferente da gente que nasceu e levou um tempo para ter esse contato digital, né? Hoje é uma geração que, assim, você pega um celular, a criança, o bebezinho sabe fazer o touch ali, né? Então, é uma coisa importante a gente ter a noção, porque hoje existe muito estudo da repercussão disso no desenvolvimento neurológico da criança. E eu vejo no dia a dia do consultório realmente os malefícios. Quais são os principais? Então, assim, um dos principais é a dificuldade de interação social. Então, a criança que fica muito frente a uma tela, ela não tem a troca olho a olho. Então, ela é uma criança que, quando vai ter uma interação social, ela tem muita dificuldade. A outra questão, e aí muitas vezes acaba, inclusive, se confundindo com doenças como o autismo por conta disso. A criança não tem tanto esse olho a olho, né? Uma outra questão muito importante é a questão da fala. A criança que tá ali só absorvendo conteúdo digital, ela não fala, né? Não tem a troca, né? Não tem a troca. E aí o desenvolvimento da linguagem atrasa demais. A gente viu isso muito na pandemia, né? Porque os pais muitas vezes tinham que trabalhar, né? Não tinha que fazer também. E aí a criança ficava exposta à tela, e aí o que teve de índice de crianças com atraso na fala foi gigantesco, né? Eu tive vários casos próximos a mim. E aí hoje eu vejo no consultório que quando a gente vai triar, muitas vezes não é falado tão abertamente pela família a quantidade de tempo que a criança fica realmente exposta à tela. Porque se a gente for considerar, o bebê, até a exposição passiva é considerada exposição. A televisão, assim, de longe. Então às vezes a criança tá no colo da mãe, e a mãe mexendo no celular, e a mãe não repara, mas a criança está acompanhando. Ou então a TV está ligada, e a criança almoçando e assistindo a TV indiretamente. Então, tudo isso é exposição, né? E a hora que às vezes a gente vai quantificar, a criança fica muito tempo exposta. E sendo que a criança deveria estar tendo contato o quê? Com a natureza, deveria estar interagindo com pessoas, estar brincando. E isso vai interferir no futuro, com certeza. Né? Mas é muita mudança também de comportamento, né? Dos formatos de família, né? Sim, Hoje os pais, os dois trabalham, né? E a natureza não tá tão próxima assim mais, né? A segurança muito menos, né? É verdade, mudou muita coisa. Então, tudo interfere, mas claro que a gente tem que preocupar com isso, né? Além do uso excessivo de telas, o que mais você percebe, assim, de mudança de comportamento nas famílias? Uma coisa, assim, que é uma coisa muito boa que eu vejo é a presença do pai, né? Eu, como eu comentei, né, eu faço mais ou menos por volta de uns 7 anos que eu estou bem fixa ali fazendo consultório de pediatria, né, e eu vi a evolução ao longo desse tempo do quanto o pai hoje é muito mais presente. Então hoje, assim, é raro a família que eu não conheço o pai, que o pai foi uma ou outra vez. Hoje os pais vão, homens, eles querem saber horas de sono, o que ele pode fazer para o desenvolvimento, qual que é a participação dele ali na parte social da criança. Então, assim, é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque além de dividir funções com a mãe, gera a imagem muito forte do pai para a criança, né? Então, assim,
a gente vê no início, né, da minha residência, era só a mãe. A mãe que ia, a mãe que sabia tudo, o pai só trabalhava. Então, hoje eu vejo muitas consultas que vai só o pai. Que às vezes a mãe tá trabalhando e o pai e sabe tudo da criança. Eu acho a coisa mais bonita que existe, né? Que bom, porque dividir é necessário, né? É, e hoje a gente entende que assim, não é está ajudando a mãe, é a participação dele na família, né? Você sente que as famílias estão mais emocionalmente abaladas? Sim. Você deve isso a alguns fatores ou... Acaba que assim, a mídia, né, essa cobrança muito pela perfeição, pela mãe perfeita, qual que é o ideal de um bebê. Então, assim, existe muita coisa que circula, né, nas redes sociais de, os marcos do desenvolvimento. Bebê com 3 meses tem que estar fazendo tal coisa, bebê com 6 meses. Aí a mãe que olha aquilo de forma, né, assim, bem direta, ela vai falar assim, nossa, meu filho não tá fazendo isso. Pronto, meu filho é atrasado. Eu vejo muitas mães às vezes falando, doutora, eu tenho certeza que meu filho tem autismo. Mas por quê? Porque ele fez um movimento uma vez que eu vi uma blogueira... Um movimento estereotipado. Aí a blogueira falou que era uma característica do autismo e a criança, assim, inteira, ela não tem nada que fale. Mas isso gera uma ansiedade muito grande, uma cobrança pela perfeição. E aí isso vai gerando, obviamente, ansiedade, depressão, né? Óbvio que teve a questão também da pandemia, que a gente ainda colhe reflexos disso, com certeza, né? A insegurança e tal. E essa questão de muitas vezes as mães estarem hoje, como a gente comentou, trabalhando também, né? Estão ausentes da casa. E aí gera aquela sensação assim, o que eu faço? Preciso voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo sou mãe, deixo meu filho com uma babá, coloco numa creche, aí tem risco de ficar mais doente. Então, tudo isso vai gerando muita questão emocional ali que pode repercutir na parte psiquiátrica e psicológica da pessoa. Aquilo que a gente escuta, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa junto, né? É sofrido mesmo, né? Mas é verdade, né? É o que a gente vivencia mesmo aí hoje, né? Com certeza. Naomi, com toda essa bagagem, toda essa experiência, né? Você já começou a dar cursos, né? Tem quanto tempo que você dá curso? Para quem é? Quais áreas são? Então, como eu comentei, eu tenho esse perfil docente. Até quando eu era criança, perguntava, o que você quer ser quando eu crescer? Eu falava, eu quero ser médica e professora. Eu acho que eu já percebi ali um dom mesmo, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, os próprios amigos, assim, falavam, nossa, como você apresenta bem o trabalho, sempre quando tinha que apresentar na frente, todo mundo morria de vergonha, e aí eu era a pessoa que ia e falava super bem, e aí eu acabei percebendo mesmo que eu tinha uma facilidade de transmitir a informação e tal. Aí quando eu terminei a faculdade, a residência, eu falei, não, então vamos focar nisso, porque é uma coisa que me dá prazer. E aí foi quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina aqui em Bragança. Foi muito bom, né? Fiquei lá por 6 anos, mas o que aconteceu? Eu percebo que, assim, hoje, os adultos, né, que hoje estudam, que estão na faculdade, muitas vezes estão ali por diversos motivos que não exatamente o foco, por exemplo, que eu tinha quando eu fiz faculdade, né? Então, eu me senti um pouco frustrada em ver que eu estava dando aula para meia dúzia de alunos e os outros em outro planeta, né? E hoje a gente tem um desafio muito grande de conseguir que os adultos da geração atual, eles foquem no que você está falando dentro de uma sala de aula de 50 alunos, né? Então, a gente desenvolvia na faculdade diversas estratégias de metodologias ativas para tentar cativar mesmo, porque não adianta mais uma aula igual era antigamente de 1 hora um professor falando, né? E aí eu comecei a me desenvolver bastante nisso, comecei a estudar bastante sobre isso, fiz cursos de simulação realística e tal. E mesmo assim eu sentia um gap muito grande, né? E aí foi quando eu resolvi sair mesmo da docência. E aí, ainda meio assim chateada de pensar, não, mas eu gosto muito de ensinar, de dar curso, o que eu faço? Aí foi que meu esposo comentou, falou assim, mas você pode continuar ensinando, você pode continuar sendo professora, só que para pessoas que se interessam. Tenta pensar onde você pode encontrar isso, de que forma isso pode ser prazeroso para você. E aí que eu comecei a entender. As mães hoje, elas vivem a maternidade, elas, né, ficam gestantes, sem muitas vezes ter tido contato com nenhum bebê.
Diferente de antigamente, que eram redes, né, de famílias que viviam muito próximas. Então, uma mãe, ela já tinha cuidado da prima, da irmã, da sobrinha, né? E hoje não. Hoje tem mães que chegam no meu consultório que elas falam, doutora, eu nunca carreguei um bebê na vida. Eu não sei o que é ter um recém-nascido, eu não sei nada. E aí eu falei, nossa, tem um perfil ali de pessoas que querem aprender, que precisam saber mais. E foi aí que eu comecei a desenvolver cursos de gestantes para justamente preparar. Então, inicialmente eu comecei a apresentar esses cursos nos hospitais da cidade, então a Santa Casa tem, o HUSF tem, cursos para gestantes. Então, comecei a participar, apresentando a parte de pediatria. E aí, depois eu comecei a desenvolver os meus cursos também. Então, hoje eu tenho curso presencial, que eu consigo fazer no consultório, com pequena quantidade de famílias, e aí eu tenho bonecos, tudo para fazer uma simulação mesmo de como é uma troca, de como é um banho, quais os produtos que é legal você ter em casa, quais são os cuidados. Por exemplo, uma das coisas que mais perguntam é o que fazer se a criança engasga, então ensina a manobra. Então, tudo isso acaba preparando mais a família, né? Agora eu estou num projeto de desenvolver um curso online para conseguir atingir uma quantidade maior de pessoas. Então, às vezes, até pessoas que não podem fazer o presencial acabam podendo assistir o curso online. E eu faço também o curso para profissionais da saúde, especialmente pediatras, mas também tenho o curso para enfermeiras, fisioterapeutas, em reanimação neonatal. Eu sou instrutora pela Sociedade Brasileira de Pediatria de Reanimação Neonatal, e aí eu ofereço esse curso que ele tem uma frequência que ele precisa ser realizado. Então, os profissionais aqui da região acabam refazendo a cada período, né, que precisa esse curso de atualização comigo. E para conseguir contratar esses cursos, como que as pessoas fazem? No meu site tem todas as informações, né? E lá tem também os contatos, se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, tá tudo disponível lá mesmo. Muito bom. E o que mais te inspira hoje a continuar aí estudando, evoluindo, entregando esse trabalho aí com tanto propósito e tanta empatia? Hoje eu vejo que a diferença que eu faço no consultório é muito grande, né? Então é isso que eu falei que foi a mudança que eu percebi, né? Que antes eu não dava tanto valor ao meu trabalho ali no consultório, e hoje eu vejo que o que eu ensino, o que eu trago de benefício para as famílias é muito diferenciado, né? Então hoje eu percebo o quanto eu toco uma família, o quanto eu toco uma vida de uma criança e o quanto isso tem repercussões a longo prazo. Então, assim, o meu foco principal é tornar os pais aptos a conduzir ali a maternidade e a paternidade de forma segura, com menos ansiedade, com maior qualidade, entender que não adianta tentar ser perfeito, que com a maternidade a gente tem uma oportunidade muito grande de evoluir como pessoa, mas a gente precisa se permitir a isso, né? Então, assim, é uma busca mesmo por evolução, e a maternidade permite isso, mas a gente precisa ir trocando figurinhas ali, né, na evolução, para as pessoas entenderem que, assim, é muito além do a criança não comeu um pouquinho da comida, ou a criança dormiu mal aquela noite. Então, é todo o geral ali da mãe entender a evolução que essa criança tá tendo, o quanto essa relação tá boa desse pai com essa mãe e dessa criança também. No consultório do pediatra fica tudo escancarado, assim, sabe? A gente consegue entender todas as relações. Eu imagino, tô pensando aqui, ó, as áreas, né, de atuação, né? Você tem a parte clínica, a parte emocional, a parte de relações, né? É muita coisa. E aí você junta isso tudo, né, com uma maestria aí que só o pouco que a gente tá te escutando aqui é muito nítido perceber isso, né? Muito legal, parabéns, viu? Obrigada. E para os profissionais da saúde que querem seguir aí a sua carreira, qual que é a recomendação que você dá para eles? A gente tem que ir muito além do que a gente aprende tecnicamente, né? Eu falo que, assim, eu aprendi muito tecnicamente, mas hoje, se for pensar o quanto disso eu uso realmente na prática, foi muito do que eu busquei, do que eu fui atrás, do que aprendi por conta própria. Então, se a gente esperar que o que você aprendeu na faculdade, na residência, vai ser suficiente, tá muito enganado, né? Então, a gente precisa ter um foco em continuar estudando, se atualizando, buscando formas de se conectar. Na pediatria, tem um termo que as pessoas falam bastante, que é assim, o difícil da pediatria é a mãe. Porque é muito fácil, é muito lindo lidar com a criança, com o bebê, mas
a dificuldade é a mãe. Só que a dificuldade por quê? Porque as pessoas não têm essa empatia de entender o sofrimento que essa mãe tá tendo de ver um filho doente, de ver um filho com alguma dificuldade, um filho que não come. Então, a hora que a gente começa a entender, e acho que grande parte disso, obviamente, eu tive quando eu me tornei mãe também, né? Acaba que você não vê a mãe mais como tanto um problema, você vê a mãe como uma aliada, né? Sim. E aí começa uma relação bem diferente ali, que é a que hoje eu consigo ter com as mães no consultório. Maravilhosa. Gente, tô querendo passar meu filho na consulta com ela já. Bom, a gente falou muito desse cuidado integral que você tem, né, com as famílias, né, com os pacientes aí também. E se você pudesse aí deixar um ensinamento para cada família que passa no seu consultório, assim, qual que seria o ensinamento básico? Eu acho que assim, as famílias elas precisam cuidar com muito afeto, né, que muitas vezes a pessoa fica muito focada ali como se fosse uma receita de bolo, né, então assim, preciso fazer isso, a rotina, e não pode sair uma vírgula, e muitas vezes eu vejo famílias engessadas em rotinas, em teorias, em coisas que elas aprendem, leem por aí, e o foco principal, que é curtir aquele momento e viver uma maternidade assim com propósito, com cuidado, com afeto, acaba perdendo. Então, às vezes você vê a mãe tão preocupada com tantas coisas e, na verdade, o principal, que é uma fase que vai embora. Ser mãe? Só ser mãe? Exatamente, assim, curtir a relação e ver que isso vai passar e que lá depois, quando você estiver lá na frente, você vai olhar e falar assim, gente, por que eu não curti? Por que eu fui tão tensa? Por que eu, assim, foquei em problemas que eram tão pequenos e que no fim, o grande objetivo não foi atingido, né? Então, acho que realmente essa conexão, pai, mãe e criança, né, é algo que eu acho muito importante. O que você acabou de falar, eu vivenciei na pele. Eu sou mãe atípica, né? Meu filho Davi, autista, 8 anos, não verbal. E na pandemia, eu fui mãe, terapeuta, enfim, eu procurava estudar, eu sou daquela que vou buscar conhecimento, me informar, vou ler, até hoje. Uhum. E aí mas passei, sei lá, uns 4 anos assim, até eu ficar estafada de tudo isso. E eu era que dava aula para a família inteira, curso para a família inteira, de tudo que acontecia ali. Uhum. E aí caiu a ficha, igual você tá falando. Não, você só tem que ser mãe. Tem os terapeutas que fazem esse trabalho, essa que função. se formam nisso e que são especialistas para isso. Se você não confiar neles, você vai surtar. É isso mesmo. E aí eu rebobinei minha fita, voltei pro meu papel de ser mãe e sempre rezo, orando, pedindo. Coloca os bons profissionais no meu caminho, que sozinho eu não dou conta. Né? Então, isso que você falou é muito importante mesmo, das mães, assim, não ficarem tão... Eu vivenciei isso, consegui sair disso, né? Mas de ter esse cuidado com a gente, né? Esse olhar, assim, pra gente, né? Tem uma frase que você gosta, que eu vou lê-la aqui, ó. Conhecimento sem acolhimento não transforma vidas, né? Que é justamente esse olhar, assim, amplo que você tem aí, né? E pelo que eu percebi, você pratica isso diariamente, né? Eu tento, né? Acho que faz parte da vida a evolução e a gente aprender com todos os obstáculos que a gente tem, né? E eu percebo que realmente, assim, eu consegui chegar nesse ponto de que hoje eu consigo ter muita paciência, muita tranquilidade em escutar, né? Assim, não é uma coisa que eu tenho pressa do tipo, fala logo e tal, não. Assim, é uma coisa que eu tenho muita delicadeza de entender que a mãe vem ali para contar para mim o que aconteceu muitas vezes no último mês, nos últimos 3 meses. Então, assim, não adianta eu querer ter pressa, eu estar com a minha cabeça focada em outro lugar. Eu consigo realmente me conectar na situação e acaba sendo isso que faz o diferencial, né? E você ainda tem agenda para atender com tudo isso? E onde as pessoas podem né, fazer o agendamento com você? Você tem site, redes sociais? Eu tenho um site, né, chama naomiruque.com.br. Tenho meu Instagram também, naomiruque. E eu atendo na Imuniclin, que fica no Lago do Tabuão. E... Aqui em Bragança Paulista, tá, gente? Paulista. É porque podcast todo mundo assiste, viu? Bom. Mas faz consulta online também à distância, eu já vi, né? Eu acho que tem um Mercadão, na Inglaterra, que você falou, não, tem no Canadá, tem na Inglaterra, Mercadão Estados Unidos. Pra você lá.
Bom, te agradeço muito, a gente está chegando aqui para o fim do episódio, mas eu queria que você deixasse uma frase final aí para os pais, para as famílias. Eu gostaria de agradecer bastante as famílias que hoje confiam seus filhos a mim, né? Isso para mim é um privilégio, uma honra muito grande. Sou uma pessoa, assim, que eu tento sempre estar me atualizando, sempre estar buscando o melhor, não é uma coisa que eu tô parada do tipo, estou no auge da minha profissão e tá bom do jeito que tá, não, eu tô sempre tentando buscar algo diferente, porque o mundo não para, então sempre vão ter novidades, né, e eu tenho um propósito, uma responsabilidade muito grande com o que eu faço, então sempre vou tentar fazer o melhor dentro daquilo que eu me propus a fazer. Se hoje, depois de uma mudança muito grande ali no meu foco, né, de bastante visão hospitalar, hoje para um foco muito mais ambulatorial, que é o consultório, eu vou tentar me desenvolver o máximo possível nessa área. Então, assim, eu agradeço bastante as famílias que confiam em mim e espero continuar exercendo bem essa profissão. Naomi, adorei conversar com você aqui hoje, volte mais vezes, porque assim, não dá pra gente falar tudo só em um episódio, hein? Muito obrigada pelo convite, foi muito gostoso mesmo. E é bom, né? Falar sobre o que a gente gosta é sempre gostoso. Sim, informação de qualidade para orientar aí muitos pais e mães. Muito obrigada de verdade. Obrigada. E esse foi mais um episódio do podcast Beni Rubi, uma iniciativa da Mili Marketing da Candeia Vídeo Produção. E você que gostou desse episódio, curte aqui, se inscreve no canal e tem mais novos episódios aí toda semana saindo no nosso canal no YouTube, Spotify e Instagram. Até o próximo!